que está em 1 Samuel 1. Aleluia. É uma história que é muito interessante. Primeiro, houve um homem de Ramá. Perdoe-me que eu estou um pouco nervosa, viu? Me ajudem. Ramã Taã Zote, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tô, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e a todas suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivera cerrado a madre. Pula para o 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da tua vida, e sobre a tua cabeça não passará navalhas. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli, a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Amém? Podeis assentar. Glória a Jesus. Ali naquele lugar existia um homem chamado Eucana. Porém aquele homem tinha duas mulheres. Naquela época era direito, ele podia ter duas mulheres. Hoje não, viu? Naquele tempo ele podia ter duas mulheres. E ele tinha duas mulheres. Uma chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos e filhas. Porém Ana não tinha filho, porque Deus ele tinha cerrado a sua madre. O próprio Deus tinha feito isso, cerrado a madre de Ana. Mas Penina, pensa aí, Ana, Penina e Eucana, 3 pessoas em um só casamento. Porque se diz que ele tinha duas mulheres, é porque ele tinha 2 casamentos em um só. Porque morava todas as duas no mesmo lugar. E eu acredito por Penina ter vários filhos e Ana não poder ter nenhum. E Ana chorava, rogava ao Senhor porque ela queria ter um filho. Ela almejava em teu coração ter um filho de Eucana. E ela não podia ter porque a sua madre era cerrada. Mas Ana tinha que conviver com Penina e seus filhos. Pensa aí, você tem que conviver com uma pessoa te afrontando o tempo todo. E ainda dentro do seu lar, dentro da sua casa. E você não poder falar nada, ficar calada. Porque Ana era uma serva temente ao Senhor e ela vivia em oração. E nós, servos de Deus, como vivemos em oração, nós precisamos nos calar para que Deus ele venha agir, para que Deus ele venha falar, para que Deus ele venha operar o milagre. E muitas vezes nós, servos de Deus, não queremos nos calar. Nós queremos falar no momento errado, agir no momento errado, no momento que Deus não manda você falar, no momento que Deus não manda você agir. Mas Ana foi uma mulher sábia o tempo todo. Ela orava, ela clamava, ela pedia ao Senhor pela sua bênção. Ela almejava no seu coração receber a tua vitória, que era o seu filho.
E chegava de ano em ano, em que eles iam naquele lugar para apresentar os sacrifícios a Deus. E Elcana levava suas 2 mulheres, seus filhos e as suas filhas. E Ana tinha que ir. E eu acredito que ela ia com muito prazer, porque ela sabia que ali ela podia clamar, ali ela podia chorar, ali ela podia se derramar diante do Senhor. E muitas vezes o Senhor está procurando a gente para que a gente venha se derramar, para que a gente venha buscar a sua face, para que a gente venha buscar a Ele. E às vezes a gente fica sem tempo para isso. Mas em meio à dor de Ana, em momento nenhum ela desistiu de clamar, de buscar, de subir até aquele lugar, de levar o seu sacrifício junto com o seu marido, a sua rival e os seus filhos. E Ana, ela não desistiu. Ana, ela não desistiu de clamar, ela não desistiu de buscar. Pense aí comigo, quantas vezes, quantas noites, quantos dias Ana não chorou, quantas lágrimas aquela mulher não derramou, quantos momentos ela não pensou em desistir, em desanimar. Quantos de nós não pensa da mesma forma por causa de uma luta, por causa de alguém que está te perseguindo, talvez um vizinho, talvez um parente. Talvez você está almejando receber uma vitória, uma bênção da parte do Senhor, e você acha que está demorando, você acha que não vai se concretizar, você acha que não vai conseguir. Às vezes a gente até pensa que Deus não está nos vendo, que Deus não está nos ouvindo, que Ele não está nos observando, que as orações não estão chegando até os céus. De acordo com tudo que nós passamos, de acordo com toda a luta que nós temos enfrentado, que não tem sido pouca. E a gente começa a querer parar, a querer desanimar. Mas Ana, ela não desistiu, porque ela tinha um objetivo. Ela precisava alcançar a tua vitória. Ana, ela precisava conseguir aquele objetivo, que era que Deus colocasse as suas mãos sobre a madre dela e abrisse aquela madre para que ela pudesse dar o seu filho que ela tanto almejava, Elcana. E muitas vezes o nosso choro, em vez de se transformar em oração para o Senhor, se transforma em desespero. O nosso choro diante de Deus, em vez de se transformar em petição, se transforma em desespero e desistência. Porque muitos desistem na sua caminhada porque não suporta passar a luta. Muitos desistem em sua caminhada porque não suporta as afrontas. Muitos desistem na sua caminhada porque não suporta as percas. Quantos desistem? Mas Ana, ela continuou todos os anos. Ana, ela não desistiu. Ana, ela não desanimou. Acredito eu que Ana era uma mulher muito sábia, porque você conviver com a Penina do lado, quantos aqui já passou por isso? Eu já passei. Eu já passei por isso. Com o pai dos meus filhos, que eu tinha que conviver com a mulher que ele vivia do lado da minha casa, e eu não podia falar nada. Na época eu não tinha Jesus, e eu afrontava ele e ela me afrontava. Mas Ana não. Ana, ela não afrontou. Ana, ela não quis receber afrontamento. Ela foi sábia o tempo todo, em constante oração. E quantos de nós vivemos em constante oração? As lutas nos sufocam, e as orações ficam de lado. As nossas pelejas ficam de lado, assim, ó, junto com as nossas orações. Porque a gente não consegue se doar para o Senhor. Porque quando a gente se doa para o Senhor, para aquilo que Ele quer para nossas vidas, em oração, porque eu sempre digo, sem oração nada feito. Eu tenho essa convicção comigo. Meu marido, ele me critica muito. Esses dias ele estava até falando para o pastor, ele me critica muito porque eu oro demais. Mas eu digo a ele, ai de mim, ai de você, ai da minha casa se não fossem as minhas orações. Servo de Deus não sobrevive sem oração. Servo de Deus não aguenta lutas sem oração. Servo de Deus não aguenta peleja sem oração.
Servo de Deus não aguenta percas sem oração. Servo de Deus não vai aguentar afronta de parente, de vizinho, sem oração. A nossa chave da nossa vitória está na oração. Pense aí. Eu chegar na igreja, dobrar os meus joelhos, orar, como a gente faz. Derramo 5 minutos do meu tempo na presença do Senhor, no joelho, na casa de Deus. Porque ali eu quero apresentar Ele da maneira que eu cheguei até a casa do Senhor. Aí eu venho, coloco 5 minutos só. Porque o resto do tempo eu quero prestar atenção naquilo que vai acontecer, nas pessoas que vai levantar, nas pessoas que vai sentar. Mas o Senhor está cobrando nesta noite oração. E olhe, a oração que Deus está nos cobrando nesta noite não é só dentro da casa do Senhor, não. É na sua casa, é no seu trabalho, é na sua escola, é na sua faculdade, é na sua família. É onde você puder orar. Porque se Ana não mantesse sua vida em constante oração, ela não tinha obtido sua vitória. No tempo de Deus, quando aquele homem disse a ela que Deus iria dar um filho, que Deus iria abrir a sua madre a ela, se ela não tivesse em constante oração, ela não ia receber a tua vitória. Chegou ao ponto de Eli olhar para Ana e achar que ela estava embriagada de vinho. E quantas lutas nós passamos, que as pessoas passam pela gente, que às vezes a gente nem enxerga, pelo momento que a gente está passando, e a pessoa acha que você está de cara feia, que você não quer falar, não quer isso, não quer aquilo. Mas não é. É o seu momento. É o nosso momento. Mas aprenda que neste momento que você está passando, de aflição, de angústia, é o momento em que você precisa mais orar. É o momento que a gente precisa mais se derramar na presença do Senhor. Por que tem muitos saindo da presença de Deus? Porque quando chegam os momentos das aflições, os momentos das afrontas, em vez de correr para o joelho e orar, sai. Fica em casa. E acha que em casa vai resolver a situação. E acha que desistindo vai resolver a situação. Mas se a gente desistir, a nossa situação não vai ser resolvida, porque tem situações que só Deus pode resolver. Tem causas de nossa vida impossíveis que só Deus pode fazer o impossível acontecer. Pensa aí, quantas vezes Elcana mais Ana se deitaram? Quantas vezes Elcana mais Ana tiveram relações? Quantas vezes aquela mulher orou e achou que naquele momento Deus poderia abrir a madre dela? Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. O meu tempo é um, o seu tempo é um, e o de Deus é outro. O meu relógio roda de um jeito, e o de Deus ele roda de outro jeito. Os meus dias é contado de uma forma, e o de Deus é contado de outra forma. Mas se a cada manhã, ou a cada mês que ela ficava ali esperando aquela notícia chegar até ela, e não chegava, muitas vezes acredito eu que ela ficava assim imaginando: será que esse mês eu vou, a minha regra vai descer ou não vai descer? Será que eu já engravidei ou não engravidei? Pensa aí, você que um dia já teve essa dúvida, já teve essa vontade de engravidar, Fernanda lá no fundo, que teve esse momento. E as aflições que aquela mulher passava dentro dela, e vindo a outra do outro lado, engravidando, tendo filhos, e entregando o filho ao Cana, e ela sem poder ter um filho. Já pensou se ela desistisse? E dissesse que não iria mais orar, que não iria mais buscar, que não iria mais levar aquele sacrifício junto com seu marido? E entregasse ele todinho na mão de Penina. E desistisse do seu casamento. E desistisse da sua história de vida que Deus iria concretizar.
e desistisse da sua vitória. Porque muitas vezes o Senhor não nos entrega aquilo que Ele tem para entregar nas nossas mãos, porque nós mesmos desistimos daquilo que Deus tem para nos dar. Nós entregamos de bandeja a outras pessoas. Nós entregamos de bandeja na mão de Satanás. Nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos manda fazer. E nós paramos o melhor de orar. Porque a gente desiste, porque a gente já orou tanto. Irmã, já orei 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. E a vitória ainda não chegou e a bênção ainda não veio. Mas Deus disse que ia fazer, mas ainda não fez acontecer. E eu não quero mais orar por essa causa, eu não quero mais orar por esse filho, eu não quero mais orar por essa filha, eu não quero mais orar por esse marido, por essa esposa, por essa causa, por essa pessoa que está me perseguindo no meu trabalho, na minha vizinhança, na minha família. E eu paro, eu estaciono. E deixa a vida me levar. E vai correndo. Mas Deus, Ele ainda tem uma porção para você guardada. Deus ainda tem algo guardadinho para você no momento em que você retornar as suas orações para com Ele. No momento em que você voltar a buscar Ele como você buscava antes. No momento em que você voltar a se derramar diante dEle como você se derramava antes. Aleluia. Deus, Ele fica lá dos céus, acredito eu, só reparando nós servos dEle. Tá vendo aquele servo a mim? Ele tá assim, ele tá assado. Lembra quando Satanás foi até Deus falar de Jó? Você lembra? Quando ele foi até Deus pedir permissão, porque ele precisa pedir permissão a Deus para tocar em nós, para agir nas nossas vidas. Ele precisa de permissão. Pensa aí no poder do Deus que você abandonou, que você não quer mais, que você parou de orar, que você parou de acreditar. O poder que Ele tem sobre as suas mãos. Aí eu te pergunto nesta noite: será que você ainda tem capacidade, depois de saber, de ouvir e de ler a história de Ana? Será que você ainda tem capacidade de parar de orar a esse Deus? De ver tudo o que Ele fez na vida de Jó, na vida de Ana? Será que você ainda vai ficar estacionado nas suas orações para com Deus? Quantas vezes Deus tem te futucado em momentos que você está dentro de casa? Eu não digo nem às madrugadas, eu digo durante o dia inteiro. Porque isso acontece comigo. Muitas vezes eu estou parada dentro de casa, às vezes fazendo alguma coisa, às vezes não fazendo nada. Aí aquela coisa me impulsiona a ir orar, eu corro, vou orar. E é onde meu marido fala que toda hora eu quero orar. Porque Deus, Ele nos impulsiona a orar. Deus, Ele nos impulsiona a colocar nosso joelho no chão pelas nossas vidas, pela vida de alguém. Muitas vezes você sabe de algo que acontece com alguém que não seja seu parente, sua família, que não seja com você mesmo, mas tem alguém que precisa das nossas orações. Eu estou aqui através das orações, porque se não fossem as orações de muitos lá fora, eu não sei o que seria de mim. Talvez eu não estivesse viva hoje. Você está aqui por causa de alguém que orou por você. A gente ora por pessoas e pessoas que a pessoa nem sabe que a gente está orando por ela, que a gente está clamando por ela, que a gente está apresentando a vida dela a Deus. Aí você vem para a presença do Senhor, o Senhor te traz, Ele te trata, Ele te limpa, Ele te restaura. E quando chega na hora de você orar por alguém, você se enfraquece e não quer orar? Aí você não quer orar.
Mas, irmã, eu estou passando uma luta, um problema, uma dificuldade, eu não estou conseguindo nem orar por mim. Ore por alguém, porque você vai conseguir orar por você mesmo. Comece a apresentar aquela pessoa que você está vendo com aquele problema, que você sabe que aquela pessoa não pode resolver. E talvez aquela pessoa não tenha comunhão com Deus que você tem. Porque muitas vezes quando a gente passa a luta, a gente acha que nossa comunhão com Deus acabou todinha. Que a gente não pode mais botar o joelho no chão, que a gente não pode mais clamar, que a gente não pode mais buscar. E a gente se acha um nada. Eu falo com convicção de tudo que eu já vivi. Que muitas vezes eu dizia, hoje eu não vou orar não, porque eu não estou me sentindo capacitada para orar. Porque as lutas estavam me sufocando. E eu achava por causa das lutas eu não podia orar, porque Deus não iria ouvir as minhas orações. Ó, que mente. Mas pensa aí no momento de Ana com Penina. Aquela mulher passando por ela com seus filhos o tempo todo. E ela tendo que colocar seu joelho no chão, ainda tendo que orar por Penina. Acredito eu que ela tinha que orar por ela. Porque às vezes a gente pensa que só orar é só pelas pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Mas você tem que orar pelas pessoas que te perseguem, que diz que te odeia. Você precisa orar pelas pessoas que você acha que te odeiam, que às vezes nem te odeia. A gente que pensa muitas vezes. Às vezes por não nos conhecer, não saber como nós somos, aí diz assim, eu não suporto aquela irmã, não suporto aquele homem. Mas nem é assim. Porque no meu trabalho tinha uma pessoa lá que ninguém suportava. E eu confesso aos irmãos, eu não suportava não, mas também não queria conta, só de ouvir o povo falar. Mas chegou um dia que Deus olhou para mim, eu no meu quarto orando, e eu apresentava todo mundo dentro do meu trabalho. E quando eu fui falar o nome dela, Deus disse assim, como é que você está buscando por ela se você não suporta ela? Ó, eu ouvi nitidamente aqui no meu ouvido. E eu disse, Senhor, me perdoa, Pai. Porque como é que Deus pode trabalhar na minha vida, na minha família, se eu não deixo fluir em mim o amor para com o outro? Se eu não deixo fluir em mim a diferença? E eu comecei a orar pelaquela pessoa ao contrário. E eu criei uma amizade com ela rapidamente, assim do nada. E lá no trabalho ela fala, ninguém gosta de mim aqui, ninguém fala comigo, só você. E eu disse a ela, amém, vá orar. Porque o segredo da nossa vitória é orar. Acredite. Lá no trabalho é difícil alguém falar com ela. É porque às vezes a pessoa tem sua própria natureza e deixa a sua própria natureza fluir. Mas não é a natureza boa não, deixa o lado ruim fluir. E esquece que o lado bom também precisa sair para que as pessoas conheçam. Para que a pessoa entenda que você só não tem um lado, você tem dois lados, o bom e o ruim. E muitas vezes a gente só quer olhar o lado errado, só quer mostrar o lado errado, o lado ruim das coisas. E eu disse a ela, Deus vai mudar esse quadro na sua vida. Comecei a dizer para ela, e Deus mudou, pastor. Acredite que Deus, Ele mudou a história. Hoje ela fala com todo mundo fala com ela lá no trabalho. Nem que sabe um bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo dá. Todo mundo fala que o povo passava que nem um bom dia falava. Nem a diretora queria conta com ela, para você ter ideia. Como a mulher era terrível. Mas essas pessoas terríveis, você precisa mostrar seu lado bom a ela. E para você mostrar seu lado bom, você precisa mostrar primeiro no joelho. Porque muitas vezes em fala você não consegue. Aí você para ser uma serva sábia, um servo sábio, você vai para o seu joelho. Você começa a orar para que Deus mude a situação. Como Ana fazia. Orava. Para que Deus revertesse aquela situação. Para que Deus abençoasse. Para que Deus abrisse a sua madre. E qual é a madre que você quer que Deus abra nesta noite para você? Às vezes você não precisa de um filho. Eu não preciso, eu já tenho demais.
Às vezes não é um filho que a gente quer. Às vezes os nossos problemas são outros, mas que o Senhor precisa resolver. Porque eu e você não conseguem resolver sozinhos. E para Deus resolver, nós precisamos fazer o quê? Ninguém sabe mais, ó. Para Deus resolver, nós precisamos fazer o quê? Orar. Só na oração. Só em oração. Em constante oração. E no momento que Eli falou com Ana que Deus iria abrir a sua madre, ela acreditou, se lançou. Acredito que ela orou muito mais. Se ela orava uma vez, ela passou a orar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes por dia. E o Senhor, Ele concretizou na vida de Ana aquilo que ela necessitava, aquilo que ela precisava. Muitas vezes tem situação nas nossas vidas que a gente pede ao Senhor em oração. Entenda, para que você não fique frustrado. Porque eu pedi algo ao Senhor em oração, e o Senhor, Ele me deu esse algo. Só que para eu receber esse algo, está me doendo até hoje. Entenda. Eu não iria falar desse algo, mas Deus está me impulsionando a falar. Eu orei para que Deus, Ele libertasse, Ele salvasse, Ele trouxesse para a sua presença de volta. Porque um dia, quem eu estava orando, tocou bateria, louvou o Senhor, conheceu a palavra. E eu orava todos os dias, eu pagava o preço todos os dias, para que Deus, Ele mudasse a história e trouxesse para a tua casa, para que Deus revertesse o quadro. E eu comecei a fazer campanha diante do Senhor na minha casa. Fiz campanha de 21 dias dentro do meu lar, para que Deus, Ele fizesse isso. Mas a resposta que Deus me deu não foi aquela que eu queria. Porque a minha vontade era que estivesse vivo, fazendo a vontade do Senhor. Mas a vontade de Deus, o querer de Deus foi ao contrário. O querer de Deus foi que Ele tirasse da terra. Você está entendendo? Que muitas vezes você ora por algo, e às vezes aquele algo que você está orando não é aquilo que Deus quer te dar. Porque Deus sabe que se Ele te dá, vai te trazer tribulação. E eu comecei a orar ao Senhor e disse: Deus, faz a tua vontade. Mas a minha vontade, Senhor, é que o Senhor liberte, é que o Senhor transforme. E eu orava a Deus, eu chorava diante de Deus. Mas Deus permitiu descer a sepultura, que foi o meu filho. Tem 6 meses. Irmã, você fala assim? Falo. Porque o que Deus faz para nós é bom e perfeito. Ainda que doa. O que Deus faz é bom e perfeito. Ainda que te machuque o tempo inteiro quando você lembra. Mas o querer de Deus é melhor do que o meu e o seu. A vontade de Deus nas nossas vidas é melhor do que a minha e a sua. Mas para você estar preparado para passar por tudo isso, você precisa estar em constante oração para com Deus. Você precisa estar como Ana, em constante oração, se derramando na presença do Senhor constantemente. Porque o Senhor, Ele me preparou para o que Ele ia fazer. Eu tive a preparação de Deus em minha vida. Não vou ser hipócrita de dizer aos irmãos que eu não choro, que eu não chorei, porque eu vou estar mentindo. Porque tem momentos que eu choro sozinha. Tem noites, madrugadas que eu estou orando e eu me lembro do meu filho. Porque na noite que ele estava sendo assassinado, eu estava meia-noite no joelho orando por ele, e ele já estava no Nina, e eu não sabia. Mas não é por causa disso que eu vou deixar de orar. Não é por causa disso que eu vou deixar de clamar. Não é por causa disso que eu vou deixar de adorar a Deus. Porque se você deixar de adorar a Deus, no momento que Ele age em sua vida, como é que fica a situação?
Eu paro para analisar como é que fica a nossa situação se a gente para de orar, de buscar por qualquer coisa que a gente passa, por qualquer situação que a gente passa, por qualquer adversidade que a gente passa em nossas vidas. Doeu em mim, está doendo. Doendo porque eu vejo pessoas me acusando. Doendo porque eu vejo neta chorando porque deixou 2 filhas. Tudo dói. Mas essa dor não é eterna. Tudo passa também. E quando você tem convicção do Deus que você serve, você sabe que tudo que acontece na sua vida foi Ele. Quando você tem convicção do Deus que você está orando, que você está buscando, você acredita que tudo que acontece em sua vida foi Ele, que tudo que permitiu foi Ele. Mas irmã, Deus matou seu filho. Filhos rebeldes, já ouviu essa palavra? Seus dias na terra são diminuídos, para que a gente não possa ter Deus como inimigo, para que a gente não possa ter Deus como miserável. Filhos rebeldes. Infelizmente não foi por causa de oportunidade. Deus deu muitas, não foi pouca, oportunidades para estar vivo na presença. Mas infelizmente o querer do homem muitas vezes não é o querer de Deus, ou vice-versa. E Deus permite acontecer as coisas. Muitas vezes Deus permite acontecer e fica vivo, para que venha contar o seu testemunho. E muitas vezes Deus permite descer a sepultura, porque sabe que vivo não vai se consertar nunca. Entendeu? Por que você fala nunca, Shirlene? Porque muitas vezes o homem é rebelde. E Deus quer fazer e o homem não permite que Deus faça. E Deus, Ele não é invasor. Deus, Ele não invade vida de ser humano. O homem precisa dar lugar para Deus fazer. Mas irmã, eu não consigo dar lugar. E onde é que fica a palavra que nós temos que orar para que Deus, Ele venha fazer acontecer? Eu não tenho forças, mas se eu coloco meu joelho no chão e peço a Deus força, Ele dá. Irmã, eu não consigo, mas se você orar, você vai conseguir. Quando eu vim para a presença do Senhor, minha família não acreditava que eu iria permanecer. Mas estou eu aqui, 19 anos na presença do Senhor, pela misericórdia de Deus. Não pense que teve momentos, e tem momentos que eu pensei em desistir, não. Porque são vários os momentos. São várias as causas que não faz pensar em desistir. Mas quando você ora a Deus, busca de Deus, Ele te dá forças para você continuar. Aleluia. O estar de pé na presença do Senhor, para mim, em particular, é estar o tempo todo de joelhos dobrados. Nisso eu não quero dizer que você vai andar de joelho em vez de pé, não, entenda. Eu vou repetir a falar o que eu já falei. É no momento que você tiver a oportunidade, corra e vá para o joelho pedindo forças a Deus. Porque se Ana não tivesse em constante oração com o Senhor, ela não tinha obtido a sua resposta. Ela não tinha recebido a tua vitória. Pense aí, depois dela passar todo o constrangimento que ela passou com Penina. Pense aí, depois que ela passou tudo o que ela passou. No momento que Deus quis abençoar, Deus abriu a sua madre e ela engravidou e teve o seu filho. E ela fez uma promessa ao Senhor. Ore, faça a promessa. Faça a promessa e cumpra as promessas. Porque não adianta você fazer a promessa a Deus em oração e não cumpri-las.
Faça a promessa. Cumpra as promessas. Porque Deus, Ele escuta e Ele vê tudo que você fala com Ele. E Ele responde. Porque muitas vezes a gente acha que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo e que Deus não vai responder. Mas nesta noite eu deixo uma pequena palavra para você. Oração. Viva. Permaneça em constante oração. Porque a sua vitória, a nossa vitória, depende das nossas orações. Até aqui me ajudou, Senhor. Amém?